Cidadania, defesa do consumidor, economia e até sustentabilidade. Não importa o tema. Se você tem uma dúvida, nós respondemos. O tema de hoje é casa própria e o nosso convidado é o Wellington Leonardo da Silva, economista e presidente do Conselho Federal de Economia. Wellington, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que você explicasse para a gente como é que funciona esse novo financiamento imobiliário da Caixa. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite e desejo aos nossos telespectadores que aproveitem as coisas que serão ditas aqui e discutidas. A questão é a seguinte, o Brasil passa por um momento surreal. Há alguns economistas que, lamentavelmente, mentem e dizem que nós estamos vivendo uma crise inaugurada em 2014. Não é verdade. Nós estamos vivendo uma crise muito grande e que de dimensão mundial, que começou em 2008 com a falência do Lehman Brothers. Por que eu digo isso? Porque é preciso você entender a conjuntura nacional e internacional em que você está vivendo para você pensar o que acontece. É uma iniciativa razoavelmente boa, os novos métodos de financiamento. Por que eu digo razoavelmente boa? Porque ela vai ter muito pouca eficácia para aqueles trabalhadores que ganham, como é a média no Brasil, R$ 1.700 de salário por mês. Quem ganha isso dificilmente vai conseguir contratar um financiamento para comprar uma casa própria. A classe média alta e a classe média muito alta nem precisaria de financiamento, teria condições de adquirir um imóvel numa construtora qualquer com seus próprios recursos, com a sua poupança. Mas, enfim, é menos pior do que nada ter. Vamos então para a primeira pergunta? Posso confiar nas novas regras para financiar um imóvel em 20 ou 30 anos? Essa é uma pergunta extremamente complicada. O que acontece quando o financiamento imobiliário dá errado? A construtora faliu, quebrou, e o dinheiro que você já pagou de prestações, num caso de uma construção, ao longo do tempo, foi-se embora. Vai para a justiça. Em tese, desde que tudo funcione conforme as regras, você pode confiar, mas você tem que ler o contrato com muita atenção. Há cláusulas que vêm naquelas letrinhas pequenininhas, que ninguém tem paciência de ler, e alguns nem enxergam, que preparam armadilhas para que você não consiga, na frente, poder reclamar. É preciso muita atenção quanto à taxa de juros. Quais são as cláusulas se eu quiser desistir do meu contrato? Se eu posso desistir, se eu não posso? E se eu desistir, qual é a penalidade? Eu tenho um grande amigo que recentemente foi vítima de uma dessas coisas. A construtora parou, o prédio que ele tinha comprado um apartamento ficou só na fundação e ele vai perder dinheiro, porque ele não terá o apartamento, não receberá tudo que já pagou, enfim, tem que ter muito cuidado. Vamos para a próxima pergunta? Essas novas regras são utilizadas em todos os bancos ou só na Caixa? Mais uma vez, tese. Eu sempre confio muito, quando eu faço um contrato, e já fiz alguns, com bancos públicos. Por quê? Dada a sua característica, eles são obrigados a cumprir as regras que eles assinam. E são bancos que têm mais segurança, digamos assim, para o teu investimento. Em relação aos bancos privados, em tese, as regras valem também. Agora, você vai ter que comparar um a um. Eu tenho aqui uma relação de bancos privados que diz assim, olha, eu estou estudando. Olha, eu vou ter uma taxa. Olha, no meu caso, vou fazer assim, assado, cozido. Então, você precisa analisar cada caso e, sobretudo, pesquise vários bancos, se for o caso de um financiamento bancário. Agora, quais são as linhas de crédito disponíveis no mercado? Você tem basicamente duas linhas. A linha da Caixa, que é a maior financiadora de construções do Brasil, principalmente para os que têm renda de média a baixa. E você tem, por exemplo, regras de financiamento de construtoras. Sabe aquela que você passa assim, atenção, sábado e domingo, corretores local. Você vai lá e faz um acordo com eles. Eles têm um banco por trás, onde eles vão jogar as tuas notas promissórias, que você vai assinar, e tem lá as regras deles, as taxas de juros, etc, etc. O que você precisa, você tem cooperativas, por exemplo, em que pessoas se associam e contratam uma construtora com regras muito claras no contrato, para dizer, você vai construir um prédio de 10 andares, onde nós aqui vamos morar, as nossas famílias. Tem várias modalidades. O que você precisa ter atenção e definir é qual é a modalidade que me interessa. Por exemplo, financiamentos atrelado à inflação.
Se a inflação dispara, você perdeu, Playboy. E sabe por quê? Porque está havendo uma desconstrução dos direitos trabalhistas via reforma trabalhista, para começar, em que o reajuste dos salários não acompanha mais a inflação, em que os ganhos reais são muito raros. Então a inflação dispara, o financiador, o banqueiro vai te cobrar a inflação, mas a TJLP ou coisa parecida, e o teu salário não acompanhará. Vai chegar um momento que tu vai ter que escolher, eu pago a prestação do meu apartamento ou eu pago a escola, a comida, o lazer dos meus filhos, e aí perdeu. Vamos para mais uma pergunta, então? Eu tenho o direito de mudar o tipo de financiamento no futuro ou tenho que cumprir o contrato? Minha cara empresária, mais uma vez, atenção. Antes de assinar o seu contrato, leia quais são as cláusulas. Há contratos em que há cláusulas gravosas, para quem te está oferecendo o contrato, que prevêem o seguinte: se você desistir, tu tem que pagar uma multa, tu tem uma perda, e às vezes até tem cláusula que diz, se você desistir, você perdeu tudo que você colocou naquele contrato específico. Tem que ler o contrato antes de assinar, tem que consultar pessoas que entendam do riscado, né? Eu aconselho consultar advogados, aconselho consultar pessoas que sejam de institutos de pesquisa sobre o mercado imobiliário, mas não da construtora, né? Independentes. Eu tenho até aqui alguns em quem eu me referencio quando quero pesquisar sobre isso. Tem que saber o que você está assinando para depois não ser surpreendido. Ah, se eu quiser mudar de contrato, eu tenho que deixar 30%, 40% que eu já paguei no contrato inicial. Vamos para mais uma pergunta? O que vai acontecer com o financiamento da casa própria se a inflação disparar? Minha cara doutora, eu já respondi. Se a inflação disparar pelas regras atuais, a não ser que você seja uma empreendedora que consiga lucros de 3, 4, 5% ao mês, 10, 12%, aí você está salva. Se não for, você perdeu. Porque os reajustes salariais, a tendência, o que está colocado hoje no modelo que está sendo implementado no Brasil, é que os salários não acompanhem sequer a inflação. Pega, por exemplo, a aposentadoria. Ela não foi corrigida pela inflação, foi corrigida abaixo. E agora já dizem que, por exemplo, os funcionários públicos, o menino de Chicago, o Paulo Guedes, ele já disse que funcionário público não vai ter reajuste durante 2 ou 3 anos. Aí tu imagina, a inflação dispara, você não tem reajuste, já comprou o seu imóvel financiado com a corda no pescoço. Como é que você vai dar jeito? Qual o seu conselho para quem não tem um poder de compra tão alto? Qual seria a saída? Eu procuraria dinamizar uma coisa no Brasil que é bem rara, né? As cooperativas, onde os cidadãos se juntam, estabelecem um padrão de residência que, evidentemente, não vai ser a residência de 600 mil reais, de 1 milhão, de 2, 3, 4, mas o padrão de residência digno, né? E que eles são capazes de pagar, e façam uma cooperativa e contratem a preço justo, de preferência por pesquisa de mercado, licitação, não licitação, mas assim, consultem várias construtoras e digam, olha só, nós somos capazes de pagar por mês, por um prédio, sei lá, de 3 andares, ou por 10 casas, 10 mil reais, juntando todos nós aqui. Dá para fazer um negócio? Qual é a taxa de juros? Enfim, é uma das saídas possíveis. Vamos para mais uma pergunta, então? Posso usar o dinheiro do FGTS para financiar a casa própria? Ou não vale a pena? Meu caro Renato, não só pode como deve. O FGTS é pessimamente remunerado no Brasil. Ele perde até para poupança, né? Então, se você tiver uma quantia razoável no FGTS, que possa servir de um aporte inicial, de uma entrada para facilitar, diminuir o tempo pelo qual você vai pagar prestações para adquirir a casa própria, é excelente negócio, né? Agora, por exemplo, você está vendo que está na moda aí de novo, lá pelo Paulo Guedes, que ele vai pegar o FGTS e vai deixar as pessoas tirarem 500, 600 para tentar aquecer a economia. O que ele não diz, e ele sabe, porque não pode ser menos economista do que eu, é que ao retirar 500 reais do seu FGTS, hoje, daqui a 6 meses mais 500, não sei quanto, para aquecer a economia, se você for demitido, meu amigo, você deixou de levar para casa uma quantia que te garantiria, durante alguns meses, a sobrevivência básica sem estar empregado. Temos quase 14 milhões de desempregados no Brasil hoje,
29 milhões de subempregados que ganham merreca, né, e desalentados que desistiram de procurar emprego e que, se não tivessem nem o FGTS, já estariam mortos de fome. Cuidado. Vamos para mais uma pergunta? É melhor financiar a casa própria ou pagar aluguel? Desde que você tenha condições de pagar as prestações, é sempre melhor a casa própria. Por quê? Porque o aluguel, dependendo de como está a economia, ele pode ser muito majorado, ele pode ser majorado numa escala muito maior do que o reajuste do seu salário. E é um dinheiro que você nunca mais vai ver de volta. Quando você está pagando uma prestação, embora às vezes muito próxima ou até um pouco mais elevada do que o aluguel, você tem pelo menos uma expectativa de que um dia aquilo será seu e você não dependerá mais do português da esquina para morar. Sem contar que, do português da esquina, se o mercado aquecer e você não tiver condição de pagar o aluguel que ele vai pedir, ele diz para você tchau e benção. No que você comprou financiado, desde que mantenha as prestações em dia, não. Aquilo já é praticamente seu. Wellington, muito obrigado pelas suas informações. E o Câmara Livre fica por aqui. Até o próximo encontro.